Seja bem-vindo, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, querido professor, querido aluno da nossa escola bíblica. Nós vamos iniciar mais um trimestre. Desta feita, estamos com a lição O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós vamos aprender como Deus corrigiu o seu povo, como Deus conduziu e ensinou nos períodos de grandes crises dos reis de Israel. A lição que nós vamos estudar nesse trimestre foi escrita pelo pastor e teólogo Clayton Ivan Pomerenig, ele que é pastor auxiliar na cidade de Joinville, Santa Catarina, na Assembleia de Deus. Então seja muito bem-vindo, temos muito que aprender com esta lição. E certamente que vamos ter um trimestre assim rico, abençoado esse trimestre, pois vamos estar estudando a ascensão de Salomão e a construção do templo nesta lição. Vamos ter a lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão, o cisma da monarquia de Israel. Vamos estudar a lição de número 3, Acabe e o profeta Elias, aí é o início da grande apostasia. Lição 4, Elias e os profetas de Azerá e Baal. Lição 5, o reinado de Acasias. Lição 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Lição 7, o ministério de Eliseu. Lição 8, Naamã é curado da lepra. Lição de número 9, o reinado de Joás. Lição de número 10, o cativeiro de Israel, o reino do norte, em 722 pelos assírios. Lição 11, o reinado de Ezequias, um rei piedoso que fez resistência ao império assírio. A lição 11, o reinado de Ezequias. Lição 12, o reinado de Josias, o grande reformador, nos dias de Jeremias. E lição 13, o cativeiro de Judá, que vai acontecer pelo Império Babilônico. Então, estejamos preparados para um grande trimestre aí, de grande aprendizado, com os reis de Israel, iniciando com a monarquia no seu terceiro período, né? Que é considerado o período áureo, já que a monarquia foi inaugurada por Saul, foi sucedida por Davi e depois por Salomão, que é o último rei da monarquia unida. Então, estejamos preparados e vamos estudar esta lição. Nesta lição, número 1, nós vamos estar vendo aqui a ascensão de Salomão e a construção do templo. O reinado de Salomão é um período áureo na história de Israel. É chamado de a Era Dourada de Israel. Por quê? É o ano 970 que ele vai ascender ao trono e vai reinar até 930, pois o reinado de Salomão tem uma duração de 40 anos, assim como o de Saul, o de Davi também foi 40 anos, o de Salomão também foi de 40 anos. Nós podemos ver aqui no capítulo 14... Aliás, capítulo 11 do primeiro livro dos reis, versículo 42, que diz: E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. Então você tem de 970 a.C. a 930. Esse é o período áureo do governo de Salomão. E como sabemos que essa data, ele nos dá aqui um indicativo histórico muito importante no capítulo 6, versículo 1, e diz: E sucedeu que no ano de 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, isto é, o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Se Salomão começou a edificar a casa de Deus em 900, no 4º ano do seu reinado, logo nós temos aí um norte. Por quê? Ele diz que no ano de 480,
depois de sair os filhos de Israel do Egito. Se você está em 970, se você regressar a esse período, você vai dar em 1447, que foi justamente o ano em que saíram os filhos de Israel do Egito, com outros indicativos ao redor que nós temos da própria Escritura. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 19, o apóstolo Paulo cita 450 anos dos filhos de Israel dentro da terra de Canaã. Então, se você fizer esse cálculo aqui, 480, só está faltando 30 aqui, ele está falando de uma data aproximada aí, depois do fato de estarem dentro da terra e a inauguração da própria monarquia. E a monarquia é um período aí de 120 anos, né? Que nós temos aí 40 de Saul, 40 de Davi e 40 de Salomão. E ele faz um arredondamento geral. O apóstolo Paulo, na sua pregação, quando diz aproximadamente, né? Atos 13, versículo 19. Como nós temos dentro do livro de Juízes outro indicativo em relação a essa data, que é no capítulo 11, versículo 26, no conflito com os moabitas, Jefté vai mostrar que eles já estão há 300 anos dentro daquela terra, no período dos juízes. Então, essa data ela é perfeita no livro de Reis, é uma data histórica importantíssima, bate com a história secular, com as evidências arqueológicas. Então, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Por que a ascensão de Salomão é tão importante e esse destaque na construção do templo? O templo que Salomão vai construir, que é uma réplica só aprimorada do tabernáculo que estava no deserto, numa escala maior, ele passa a determinar o calendário judaico até hoje. Eles narram a história antes do primeiro templo, depois do primeiro templo e depois do segundo templo. Os judeus sempre narram a história assim: depois do segundo templo, que é o que foi destruído no ano 70 pelos romanos, ou antes do segundo templo, que é o período áureo do templo de Salomão. E antes do templo, o primeiro templo, citando o primeiro templo, né? É sempre uma referência ao período do tabernáculo. O objetivo geral desta lição será expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Existe uma necessidade premente na vida do ser humano de permanecer em comunhão com Deus, pois o Deus a quem servimos, adoramos e dedicamos a nossa vida a Ele é um Deus vivo e ativo. Então não dá para viver sem comunhão com esse Deus, porque está servindo a um Deus vivo, a um Deus que se comunica com os seus filhos e que opera na história. Então, se alguém sair dos seus propósitos, certamente que será visitado, disciplinado, pois está servindo a um Deus vivo, a um Pai que disciplina seus filhos. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, relacionado ao capítulo 1 da lição, evidenciar as virtudes de Salomão. A lição apresenta 3 aspectos dessas virtudes. Segundo, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida. Veja que Salomão começa bem e no fim, quando diz no fim da sua vida, não quer dizer que ele terminou nessa degradação total, tá certo? Nós temos evidências históricas em relação à restauração de Salomão. E terceiro, apontar os feitos de Salomão, as obras dele. Não pode se falar de um reino, de um período, sem falar dessa glória, da majestade, das obras, das grandes construções que marcaram o seu tempo, a sua era. Então, esse é um ponto muito importante na vida de Salomão. O textuário da nossa lição diz assim: não podiam ter-se em pé os sacerdotes,
Estamos falando do momento da inauguração do Templo de Salomão, em que a glória de Deus encheu a casa e dominou o espaço. E naquele momento os sacerdotes não conseguiam se manter de pé para ministrar, de tão majestosa que foi a glória de Deus que dominou o espaço. Por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então esse é um momento muito sublime na história de Israel, em que Salomão ora e apresenta a casa a Deus, e Deus confirma com a sua presença, com a sua glória. E todos puderam perceber, assim como no dia de Pentecostes, a igreja é inaugurada e grandes sinais acontecem para que todos vejam, escutem o que Deus está fazendo, né? A verdade prática nos diz: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Ou seja, essa disposição para buscar a Deus, pedindo orientação, pedindo a direção, mas tudo isso por meio da sabedoria, isso aponta para uma maturidade muito especial que certamente é o desejo de Deus para cada um de seus filhos, que sejamos assim prudentes como Salomão foi nesse aspecto de buscar a sabedoria de Deus para poder entrar e sair no meio do seu povo. A leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículos 29 a 34, e capítulo 6, versículo 1 e versículos 11 e 14. Quando nós atentamos para o texto sagrado de 1 Reis, capítulo 4, 29 a 34, nós temos aí uma referência ao grande apogeu de Salomão. Primeiro, mostra que o que Salomão vai realizar, o que ele vai fazer, o que ele vai operar, deve-se a essa graça de Deus, porque o texto começa com o verbo dar. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E vem com essa hipérbole metafórica aqui, que o que Deus fez foi algo tão gigante na vida dele, que é comparado à areia que está na praia do mar. É algo hiperbólico, né? E ao mesmo tempo numa linguagem metafórica. E era a sabedoria de Salomão, o verbo sempre no passado, né? E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios. Naquele período de Salomão, que ele começa a governar em 970, o Império Egípcio já está em declínio político, já não é mais o império como era no passado, com todo o seu glamour, toda a sua glória. O Egito já não está mais sendo reconhecido, aquele ponto de apogeu das grandes construções e conquistas de espaço. Esse é um período já de declínio do próprio Egito. E os hititas também, que é outro império no norte que tinha travado algumas batalhas no século XII, século XIII com os egípcios. Os hititas, nós encontramos os hititas na Bíblia várias vezes com o nome Eteus. Traduções modernas colocam hititas. Inclusive Salomão está ligado a uma mulher, sua mãe era esposa de um hitita, o Eteu, né? É isso que a Bíblia nos mostra. E a sabedoria dos egípcios ficou conhecida no mundo antigo por conta, investiram na medicina, na mumificação, na engenharia, nas grandes construções, no domínio das águas do Nilo, na construção de represas, na exploração das pedras, os megalitos, né, as grandes pedras, megagrandilitos, pedras, e os obeliscos gigantes, as paredes entalhadas, a exploração no mármore,
no bruto, na escultura. Então a sabedoria dos egípcios é manifesta por meio da arte, da construção, da gestão do império, que uniu o Alto e o Baixo Egito em um só poder. Então, por trás de tudo isso, e não deixa de revelar a sabedoria. Então, havia os sábios do Egito, a produção de uma língua escrita, que naquele tempo só temos o registro da língua cuneiforme na Mesopotâmia e a língua hieroglífica no Egito, hieroglíficos, que é a língua hierática, a língua sagrada. Hieros, sagrado em grego, e grafo, escrito, escrito sagrado. Então, mas a sabedoria de Salomão, ela vem sobrepondo a dos egípcios. Ele está num momento muito especial da história dentro do seu contexto, porque os hititas que governavam na região norte já estão perdendo força. Então, Salomão passa a dominar a Síria, Damasco, as cidades fronteiriças, limítrofes com o rio Eufrates, também os limites com o Egito ao sul, e os limites ao leste com Edom, Moabe. Esse é um momento importante para Salomão, que ele passa a governar tudo, porque os grandes poderes estão enfraquecendo e ele está ascendendo. É um momento muito propício, o que vai projetar o império de Salomão. E ele era ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, Esraíta, Remã, Calcol, Darda, filho de Mauel, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Quer dizer, a fama de Salomão se expandiu por conta do seu governo, sua capacidade de investir no comércio internacional, e o nome dele ia chegando nos quatro cantos, e ele ia comercializando, fazendo alianças, e isso fez com que o nome de Salomão se projetasse rápido, né? De forma veloz, célere, né? E outro detalhe aqui é que o versículo 31 diz: e era ele ainda mais sábio do que todos os homens. No 30 diz: do que todos do Oriente. Essa é uma expressão comum nas escrituras quando representa uma era, um momento, uma pessoa. Nós encontramos a Bíblia dizer que Jó era o homem mais rico do Oriente e ao mesmo tempo era o mais justo, né? Então essas são expressões como para identificar um momento da história de uma pessoa na produção literária das escrituras. E ele compôs 3.000 provérbios e 1.000 cânticos, 1.005 cânticos, né? Ele explorou a área da botânica, ele falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Ele falou da biologia, falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. Então, ele explorou diversas áreas do saber. Ele vai explorando e fazendo pesquisas sobre tudo o que acontece. E vinham de todos os povos, a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Quer dizer, nós encontramos praticamente a história mais famosa de alguém que veio de um lugar distante ouvir Salomão, é a rainha de Sabá, a rainha do sul, provavelmente do atual Iêmen, né, ao sul da Arábia. E o capítulo 6, versículo 1 diz: e sucedeu que no ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, sobre Israel. Esse sobre Israel é importante porque Salomão é o último rei representante da monarquia unida, que foi inaugurada por Saul, sucedida por Davi, seu pai, e agora ele dá continuidade. Mas após a sua queda, a sua morte, seu filho vai começar e não terá condições de levar à frente a monarquia unida. Será dividido, enfraquecido o poder, vai perder as fronteiras que são conquistadas por Davi e Salomão, vai perder as alianças que foram feitas com as nações vizinhas
o que coloca esse governo numa situação instável. Será a próxima lição. O versículo 11 diz: Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, Salomão edificou uma casa para Deus. Aí Deus avisa para ele: se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares os meus mandamentos andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Do jeito que Deus falou, essas palavras foram ditas por meio do profeta Davi, que ele deveria. Davi reproduz essas palavras para Salomão. E agora Deus vem mais uma vez e fala para Salomão: se ele andar nos estatutos, guardar seus mandamentos e fizer os seus juízos, Deus estará com ele. E o texto sagrado diz assim, primeiro livro de Reis, ou dos Reis. Olha, você que é professor, ou que é aluno, nunca diga segunda Reis, primeira Reis, porque essa forma está incorreta de pronunciar. Pois a palavra rei e reis no plural é um substantivo masculino, tá certo? Então é primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Quando você diz segunda Reis, porque tem pessoas que codificaram na cabeça a forma de pronunciar as cartas ou epístolas. Então diz segunda epístola de Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Tessalonicenses, ou segunda Pedro. Esse segundo é porque diz respeito à epístola, à carta, que são substantivos femininos. Mas em relação a esses livros aqui, você diz primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Por favor, não pronuncie segunda Reis, que dói nos nossos ouvidos. Olha só, capítulo 11 do primeiro livro dos reis, diz o texto sagrado, capítulo 11, aqui registrando, e segundo livro das Crônicas, capítulo 9, vamos lá, segundo livro das Crônicas, capítulo 9, capítulo 9, versículos 29 a 31, que diz, segundo livro das Crônicas, capítulo 9, 29 a 31. E os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das Crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o Silonita, e nas visões de Ido, vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo o Israel. E dormiu Salomão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Fica claro que ele reinou no lugar do pai. E como Salomão reinou em Jerusalém. Porém, o texto da realidade que eu queria mostrar diz que Salomão não fez conforme Davi, seu pai. Eu pensei que esse texto estaria claro de forma direta aqui, mas não está. Eu lendo a história, eu vi esse texto. Olha só. Então, continuemos. Deus disse que estaria com ele se ele fizesse tudo isso, se ele não fez. Ele desonrou a Deus, ele descumpriu com a vontade de Deus, e Deus diz que vai remover o reino de Salomão. Deus falou com ele 2 vezes durante a sua vida, está escrito no capítulo 11, versículo 9, de 1 Reis, 11, 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel,
o qual 2 vezes lhe aparecera. E Deus tinha dito para ele, encontrei o texto, 11:11 de 1 Reis. Assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo, não é a teu filho, é a teu servo. Então fica claro que Salomão não realizou o propósito de Deus. Agora, como pode alguém buscar a sabedoria de Deus, receber a sabedoria e não exercitá-la como deveria? Então vamos descobrir. A lição está dividida em 3 capítulos: a sabedoria de Salomão, a consolidação do poder e a construção do templo. A introdução nos diz que, por amor ao rei Davi, Deus fez uma aliança com Davi, que seria uma aliança perpétua, de geração a geração. Deus sempre manteria alguém no seu trono. E essa aliança com Davi é uma aliança messiânica, pois Deus prometeu manter alguém no trono de Davi para fazer a linhagem até Jesus. De sorte que Mateus 1:1 se abre dizendo assim, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E o Evangelho de Lucas, capítulo 1, o anjo visita Maria na cidade de Nazaré da Galileia e diz que o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente. E Jesus é chamado de filho de Davi. Então, por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse o reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Quando nós lemos isso aqui, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo e cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão em que Israel atingiu seu apogeu da história. Que apogeu é esse? Primeiro, Deus disse a Abraão, Deus faz um pacto com Abraão, no capítulo 15 do livro do Gênesis. Deus diz a Abraão, isso aqui, capítulo 15 do livro de Gênesis, versículo 13 em diante. Então disse a Abraão, saibas de certo que a peregrina será a tua descendência em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Veja o que Deus está dizendo a Abraão. O destino dos descendentes de Abraão. Eles vão descer para o Egito, vão se tornar escravos. 400 anos depois eu vou trazer para cá. Aí a Bíblia diz, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra. Desde o rio do Egito, que não é o Nilo, é o Vadi El-Arish, hoje a atual cidade de Al-Arish, ao sul de Gaza, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o extremo nordeste de Israel, que é a fronteira da Síria com a Mesopotâmia. Deus disse que esse seria o limite do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, o Quenizeu, o Cadimoneu, o Eteu, que são os hititas, e o Perizeu, os Refaíns, os Amorreus, os Cananeus, e o Gigazeu e o Jebuseu. Tudo isso Deus entregou por promessa à descendência de Abraão. E na história bíblica, somente Salomão atingiu esse apogeu. Ninguém conseguiu atingir, nem Davi.
Davi começou, estabeleceu as bases, Salomão montou em cima da plataforma. Então esse é um período áureo. Outra questão, o reino foi sólido e próspero, mas houve justiça no começo, mas houve injustiça da parte de Salomão também. Nós vamos ver na própria história de Salomão a forma como ele governou, começou a nutrir e alimentar um espírito de hostilidade contra ele mesmo. E como não podiam resistir a ele, deixaram para fazer isso em cima do seu filho. Então esse é um período que Salomão ele vai estender as fronteiras e ele vai fazer acordos políticos com todas as nações ao redor, e para que ele tenha paz, ele vai fazer casamentos mistos, que era muito comum antigamente, esses casamentos políticos, que eram alianças de paz, casa com a filha do rei para não ter conflito com aquele rei. Então ele vai casar com mulheres de Edom, de Moabe, vai casar com a filha do faraó. Ele vai casando com muitas mulheres, ele tem um harém gigante, justamente de alianças com pequenos países ao redor. E ao mesmo tempo essas alianças forneciam bases para a questão econômica do país, a mercadoria que iria circular entre eles, né? A questão de impostos que poderiam ser reduzidos ou mantidos em paz, a questão militar evitava conflitos constantes. Então, durante o governo de Salomão, não temos o registro de nenhuma guerra, de nenhum espaço conquistado por ele, certo? Então, a sabedoria de Salomão. A palavra Salomão vem do hebraico Shalomon. E Shalomon vem de essa palavra Shalom. Shalom. Né? Shalomon quer dizer pacificador, que promove a paz. Shalom é paz. É Shalem, que é o nome de Jerusalém. Salém, Shalem. E hoje é Yerushalayim. Yerushalayim. Né? A cidade da justiça e paz. Então, Salomão é o pacificador. Então, o seu nome já é simbólico para o momento que ele vai viver. Ele recebe o reino da parte de seu pai, Davi, e ele assume um governo extenso e tem que dar conta. Então, ele vai buscar em Deus sabedoria. E o texto sagrado vai nos mostrar que o pedido de Salomão por sabedoria, né? Que é uma virtude de Salomão aqui, ele buscar essa sabedoria da parte de Deus. Por quê? Sabedoria, o que vem a ser sabedoria? O que podemos definir como sabedoria? Olha só, de acordo com o dicionário de teologia, a sabedoria pode ser definida como a capacidade de julgar corretamente questões relacionadas à vida e conduta. Também se define como a habilidade de enfrentar qualquer situação. Também ela é definida como conhecimento baseado na experiência. Por isso que os provérbios, a literatura de sapiência ou literatura de sabedoria, que é Provérbios, Eclesiastes, são máximas, reflexões de pensamento da vida debaixo do sol. São conselhos para o dia a dia, para uma vida correta, pura. E não precisa, às vezes, de muita coisa para dizer. É tudo baseado na experiência da vida. Por exemplo, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói. Isso é muito fácil de entender. Isso é uma palavra sábia baseada numa experiência de vida. A palavra dura, ela aumenta a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. São máximas de sabedoria, por isso são literaturas de sabedoria. Mas isso vem da experiência de vida que vem. Você encontra pessoas que não têm nenhuma formação acadêmica, não é um pesquisador, não é um leitor, às vezes sabe nem ler,
mas ele tem a sabedoria da vida, colhida do dia a dia, da sua experiência. Ele pode olhar o campo, ver o plantio e fazer disso uma metáfora de vida. Isso também é a sabedoria expressa no livro de Provérbios. Então, a virtude de Salomão. Essa sabedoria que a Bíblia fala é uma também identificada como conhecimento baseado na experiência, uma capacidade intelectual, é o legado deixado por pais aos filhos, é a busca do domínio do mundo. Né? A sabedoria, ela revela tudo isso. Por quê? Tem pessoas que dizem assim, meu pai dizia assim, minha avó dizia assim, a minha avó dizia assim, o ladrão é aquele que é pego com roubo na mão. É uma espécie de provérbios de sabedoria, né? Então, a sabedoria que Salomão vai buscar do Senhor é importante porque ele recebe uma herança. Imagina só, você é criado no palácio, seu pai foi criado no campo de batalha. Desde cedo, Davi estava tomando conta das ovelhas de seu pai. Davi cresceu num período em que Israel estava tentando se estabelecer militarmente. A monarquia foi inaugurada e Saul está enfrentando os inimigos ao redor. E seus irmãos foram todos alistados no exército. Davi vai para o exército depois. Tem toda uma vida voltada com a ação militar, a beligerância, a batalha, o derramamento de sangue. Então, Davi tem uma vida voltada para a guerra. E ele se torna rei, e a Bíblia diz que ele luta com os reis vizinhos para que eles paguem impostos a Israel. Ele estabelece os limites de Israel, aquilo que Saul não conseguiu. Vou mostrar um mapa aqui do reino de Davi, o reino de Saul, o reino de Davi, o reino de Salomão. Aguarda aí um minutinho. E esse momento todo aí, Salomão, ele é criado dentro do palácio, ele é criado mimado, protegido, né? Davi tem mais de 10 filhos e Salomão é apenas um deles e tem muitas mulheres. E quem será o rei futuramente? Então havia todo um cuidado com cada criança, de cada lado. Havia as conspirações por parte, né? A gente vai ver que Absalão mata o seu irmão para que ele não governe, conspira contra o seu irmão e mata seu irmão. Quando ele vai para o poder, ele persegue até o pai. Depois que Absalão é morto, vem o filho de Davi que quer Adonias, que é o reino para si, se promove. Existe um grupo que é favorável a Adonias pela sua beleza, sua capacidade física. E chegam a ungir o rei porque Davi está incapaz em cima de uma cama. E aí lá vai o profeta Natã e Batseba dizer, olha, você não falou, Deus não disse que era nosso filho. Aí Davi ordena que consagre ele junto à fonte de Gion, coloque em cima da sua mula, proclame e depois senta ele no trono. Então houve conspirações. Salomão, ele não foi criado dentro de uma crise como cresceu Davi. Davi, cada pedaço do seu governo tinha uma marca, uma cicatriz de sangue por trás. Mas Salomão não, foi criado numa vida palaciana, de prazer, de luxo, de glórias. Já nasceu dentro do palácio, sua mãe já tinha sido adotada como esposa de Davi, Batseba. Então, ele não tinha experiência de liderança, ele não tinha experiência. Primeiro, não dava para estar treinando o filho do rei para ser o sucessor por conta da quantidade. Ninguém sabia quem seria o predileto de Davi para governar. Então não dava para fazer treinamento porque havia muitos filhos. Numa
numa monarquia posterior e muitas que vão surgindo, que amadureceram, naturalmente o filho mais velho, o primogênito, que assume o lugar do pai. Mas pelo que a gente entende da monarquia, não se dá assim. O próprio Jonatas, ele não tinha interesse em ser o rei no lugar de Saul. Ele disse a Davi que reinaria ao lado de Davi sem nenhuma dificuldade. Não havia esse interesse. E essa é a revolta de Saul, porque estava passando o reino que seria dele para Davi. E aqui tem os filhos de Davi e o predileto é Salomão. Então Salomão não foi treinado em nada para receber o trono. Nós temos o Salmo 72, que é um salmo da coroação de Salomão, e o título hebraico desse salmo é Para Salomão, e é como se fosse a última oração de Davi. Esse salmo foi registrado para a coroação, e só entende-se que esse salmo foi composto depois de Davi, porque o salmo vai citar justamente as fronteiras do comércio internacional de Salomão, como o Ofir, por exemplo. E Davi não chegou a ter nenhum contato com a região de Ofir, com Sabá, né? Os sabeus, onde vem a rainha de Sabá. E isso é descrito no próprio salmo. Esse salmo é dito como o final das orações de Davi, o último versículo, que é o 20. Nós vamos ler já esse salmo também. Então o mapa tem o salmo para a gente ver aí, tá certo? Tá, a virtude de Salomão. Primeiro, pedir sabedoria a Deus. Quando Salomão ele decide buscar ao Senhor para que o Senhor lhe dê sabedoria, que faz essa oração, ele está desesperado, ele está buscando de Deus a sabedoria. O Senhor vai dizer para Salomão que no capítulo 3, versículo 5, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Gibeão, que é uma região noroeste de Jerusalém, onde havia o alto mais elevado, o montículo. Então ele foi sacrificar lá onde estava o altar do tabernáculo, que não estava no tabernáculo. Pelo que mostra, o tabernáculo estava montado em um lugar, o altar estava em outro lugar. E a arca de Deus já estava dentro de Jerusalém, que Davi tinha levado. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Ele está consciente que o poder que ele recebe vem do Senhor. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Está consciente que Deus lhe deu essa posição? Eu sou apenas um menino pequeno e não sei como sair nem como entrar. Quando ele diz que ele é apenas um menino pequeno, é uma expressão de humildade, de desapego, de dependência, pois Salomão, a Bíblia não diz com quantos anos ele começou a reinar, mas diz quantos anos ele reinou, 40. Logo, ele já tinha um filho, Roboão, né? Não era tão criança assim. Roboão já existia desse período. Por que nós estamos dizendo isso? Porque o texto sagrado diz, capítulo 12. Deixa me ver aqui se é capítulo 12. Capítulo 12 vai dizer que Reoboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. Quando Salomão morre, seu filho tem 41 anos de idade quando ele começa a reinar.
Está escrito na Bíblia Sagrada. Eu não separei essa referência, mas os irmãos vão lendo a história de Salomão, quando diz que ele tinha 41 anos de idade. Ok? Então fica claro que Salomão não era essa criança que ele diz. Não era tão pequeno, né? Quando ele diz que não sabe entrar nem sair no meio do povo de Deus. Já é um pai. Então provavelmente Roboão já estava com quase 2 anos de idade quando ele fez esta oração ao Senhor. E Deus atende a sua oração porque foi uma oração prudente. Deus disse: o que você quer que eu lhe faça? A pergunta foi muito importante. E essa pergunta, ela já reflete um pouco de sabedoria, porque ele não mostrou ganância, ele não pediu dinheiro. A Bíblia diz que Davi deixou acumulado para ele muito ouro e prata, então não haveria necessidade. Ele não pediu a glória porque ele foi reconhecido de imediato quando Natã levou ele, o sacerdote consagrou ele, disseram: viva o rei. Então a notícia se espalhou rapidinho, tocaram as trombetas e Salomão era o novo rei. Ele não pediu a vingança dos inimigos, embora recebeu a orientação de Davi para vingar alguns inimigos de Davi, como Joabe. E ele simplesmente pediu sabedoria. Ele estabeleceu uma prioridade muito importante para a sua vida: sabedoria para entrar e sair no meio do povo de Deus. Então o sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e isso só pode ser constatado em uma das respostas que deu o Senhor: sou ainda menino pequeno e não sei como sair nem como entrar, né? Esse senso de humildade que acabamos de falar era a plena consciência da grandeza da tarefa, quando ele diz: e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. É interessante que Deus disse a Abraão que faria da sua descendência como a areia do mar e as estrelas do céu que ninguém poderia contar. E aqui Salomão já constata que é um povo grande que não dá para contar, embora Davi tenha tentado um censo e deu errado. No capítulo 4 do primeiro livro dos Reis, faz a referência que Deus cumpriu aquilo que disse a Abraão. É interessante que Salomão é a pessoa-chave que vai viver essa era dourada dos 40 anos do seu governo, seu reinado, e ele cumpre profecias que foram feitas a Abraão, que governaria as fronteiras do rio do Egito ao rio Eufrates, como também a descendência de Abraão seria como a areia do mar. E aqui diz o texto sagrado, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 20. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Foi um período áureo para Israel. Então ele pediu essa sabedoria, Deus lhe concedeu. Então a sabedoria na prática de vida. Tiago, que não é apóstolo, que era o irmão do Senhor, escreveu essa carta de Tiago, porque Tiago, o apóstolo, foi morto no ano 44 pelo rei Herodes, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria, a terrena, humana, que é diabólica, e animal, que é aquela ardilosa, ela trabalha com ardil, com engano. Por isso tem pessoas que maquinam
agora tendo uma maldade por trás, e eles conseguem atingir seus objetivos só para o mal. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E ela é diferente dessa sabedoria terrena e diabólica. A primeira, ela é fruto do divisionismo que divide as pessoas, e ela traz perturbação e tem obras perversas por trás, né? No entanto, que está dizendo o apóstolo, que não era apóstolo, asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos lhe dá de forma deliberada, né? E Deus não faz acepção de pessoas, todos aqueles que pedirem, se pedir com fé, não tendo dúvida, Ele dá, para saber administrar as situações da vida. E ele fala justamente em um contexto, em Tiago 1, daqueles que estão vivendo os embates da vida, o sofrimento. Então, deve buscar a sabedoria de Deus, como se comportar nessa hora do sofrimento. Então, a sabedoria prática, ela é importante, e ela produz frutos puros, pacifistas, é cheio de benevolência, misericórdia, imparcialidades e sinceridade. Todo o fruto dela é positivo, desta sabedoria. O capítulo 2 da lição é a consolidação do poder. Como foi consolidado o poder de Salomão. Esse momento majestoso, a glória do reino de Salomão. Quero que você veja aqui comigo que nesse momento a gente mostra aqui nesse mapa, né, como o governo de Saul foi. Esse é o governo de Saul. Essa parte aqui, olha. Essa cor de rosa aqui é a parte de Saul. É só esse governo. Isso aqui é o governo de Saul. Somente isso aqui. Veja como Saul não foi um conquistador. Saul não foi um dominador do espaço. A Bíblia diz que assim que ele foi eleito rei, que disseram: viva o rei Saul, alguns zombaram e menosprezaram a sua capacidade. E a Bíblia diz assim: e ele não fez nada. Era para ele ter punido na mesma hora, para dar segurança de quem era ele. Era para ele ter disciplinado os homens que zombaram do seu poder. Então, pois uma liderança forte, ela se faz exercendo. E ele não exerceu assim que assumiu o trono. Davi, assim que saiu a notícia que Saul morreu, quando ele recebeu a notícia, o homem que trouxe a notícia, quando ele percebeu que havia injustiça, ele puniu aquele homem na mesma hora, para que todos vissem que o seu governo seria justo. Aquele que fez oposição a Davi, que Davi não queria conflito com ele, que foi o filho de Saul, Isbosete, arrancaram a cabeça dele e levaram para Davi, pensando que Davi aprovaria, porque estaria fortalecendo o seu governo. Pelo contrário, ele mandou punir os homens que fizeram isso. Davi nunca aceitou a injustiça. Então, ele era um líder que estava sempre fazendo a gestão da forma correta, para que todos o honrassem e o respeitassem pela forma de praticar a justiça no seu governo. E Saul foi um fracasso desde o começo. Infelizmente, ele foi o rei, a escolha do coração do povo. Davi foi o rei que Deus escolheu. Então, ele é o homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu. Davi não foi escolhido porque tinha um coração bom, porque era virtuoso. Ele foi escolhido porque Deus quis. A Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Ele é a escolha de Deus. E isso não é determinado pelo seu coração. Alguém já está pensando aí, mas a Bíblia não diz, eu vejo o coração quando Samuel foi ungir. Isso aí é outro contexto, viu? Muito antes disso, antes de Davi nascer, Deus disse que já escolheu um rei segundo o seu coração. Quer dizer, não o coração desse rei, é segundo o coração de Deus. Assim como Saul foi escolhido segundo o coração do povo, Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Não foi Deus que escolheu Saul. Deus confirmou Saul a pedido do povo. Disse, está aqui o rei que vocês querem. Vocês querem o rei? Está aí.
E Deus disse que deu um rei segundo o coração do povo. E Davi é o rei segundo o coração de Deus. Que às vezes o pessoal acha que Davi é um rei que tem um coração que agrada a Deus. Davi cometeu muitos pecados terríveis também. Isso aqui é o reino de Davi, os limites de Davi. Ezion-Zeber, aqui ó, no Golfo de Acaba, que é o Golfo Leste do Mar Vermelho. Aqui está o Golfo Oeste, né, o Golfo de Suez. Aqui está a fronteira, o Egito, o Rio Nilo está aqui. E aqui está Berseba, Edom, aqui está o Mar Morto, aqui está o Mar da Galileia, o Rio Jordão está aqui no centro, olha isso aqui. Aqui está Dan, a fronteira norte de Israel. E veja que dos limites de Saul até aqui, olha, Davi estendeu até a fronteira do Mar Vermelho, o Golfo de Acaba. E aqui o limite de Berseba, que é o rio do Egito. E chegou até aqui no norte de Damasco. Davi conquistou o governo de Damasco. A Bíblia diz que o rei de Damasco começou a pagar imposto a ele. Essa região de Ramote, Gileade, Rabá, Edom, Moabe, tudo passa a pagar imposto a Davi, cumprindo a profecia que Deus disse a Raquel que tinha 2 nações no ventre dela. Eram 2 meninos, seriam 2 nações, e o maior serviria o menor. Ou seja, a descendência de Esaú, que está aqui desse lado, já era uma nação poderosa quando os israelitas saíram do Egito, fizeram sua peregrinação pelo deserto 40 anos, já era uma nação. E nos dias de Davi, essa nação de Edom e Moabe, muito mais estruturada economicamente, agora é dominada por Davi e começa a servir a Davi. Ou seja, Esaú começa a servir a Jacó, pagar imposto. Cumpriu-se a profecia também que foi dada. E o reino de Salomão. Salomão pega essas fronteiras que Davi tem aqui, olha, fronteira com o Egito, que é o rio Egito, não o rio Nilo, tá certo? Aqui é o Adi, o Vadi ou o Adi. O Adi El Arish, que hoje é a cidade Al-Arish em árabe, ao sul de Gaza. É a fronteira, descendo aqui até o Golfo de Acaba, onde Salomão usava os navios aqui nesse Golfo de Acaba para ir para a África e para o sul da Arábia aqui. O seu comércio se estendeu por aqui, Salomão. Davi não investiu no comércio marítimo. E ele acrescentou isso aqui, ó, chegou até o Eufrates, a cidade de Tifsa, as fronteiras nordeste. E aí se cumpriu aquilo que Deus disse a Abraão, desde o rio do Egito até o Eufrates. Veja que Salomão vive o período áureo da profecia. Esse é o momento que o Império Hitita ele enfraqueceu já na Anatólia, ele perdeu o domínio de Damasco, de tudo, e o Egito já está enfraquecido, o que dá espaço para Salomão se projetar. Esse é o momento que Salomão tem tudo para se projetar, porque ele conquista essas fronteiras, começa a dominar as rotas comerciais, ele divide o seu governo em 7 estados. Olha, não confunda isso aqui com as 12 tribos, tá certo? O governo de Salomão foi dividido em 12 estados, onde cada governador local tinha a obrigação de, a cada mês, levar a manutenção para o palácio. A gestão de Salomão foi muito eficaz quando ele dividiu nesses 12 estados. Isso já era um modelo, provavelmente, que tinha dado certo no Egito no passado. Dividir, não eram cidades-estados, mas eram estados ligados à própria monarquia. E a manutenção de cada mês é dada a esses governadores. Então, o texto sagrado mostra como ele dividiu o seu governo nesse estágio, e foi muito eficaz, eficiente essa forma de gestão de Salomão. Por quê? Ele pode
pôde ter uma manutenção de um padrão de altíssimo luxo, também tem aqui esse detalhe, não pode deixar de citar. Ele dividiu entre administradores reais, que são esses chefes, 12 chefes de estados. Quando a gente vai observar no mapa e as cidades dos governadores de Salomão, você pode ler tudo isso em 1 Reis 4, tá certo? E depois você vai para o capítulo 10 e 11, onde vê o comércio internacional dele. Quando ele faz assim, que ele divide, que é citada as cidades são estratégicas, são cidades que dominam as rotas comerciais e que têm a melhor produção. Ele não tem essa preocupação de dividir por tribo. Salomão não, ele não dividiu por tribo, ele não tratou nesse aspecto. Ele teve essa sabedoria de agir de acordo com a necessidade de comércio, observando o que frutificava mais naquele espaço. E ele criou esses 12 governadores, ele estabeleceu um comandante militar, um supervisor de trabalho forçado. A gente vê que ele investe também na construção, na engenharia. E ele faz uma aliança com o rei dos fenícios de Tiro, e isso ele tem os melhores cortadores de árvores, principalmente do cedro, e condutores em jangadas. Ele manda tudo para Israel. Ele tem cortadores de pedras dentro de casa, que já tem essa experiência em cortar pedras, explorar as pedreiras. Tem aqueles que vão explorar os metais dentro de casa. Ele procura saber onde tem o ouro mais barato. Ele investe no comércio internacional. Ele investe também, ele importa animais desconhecidos de Tarsis, no sul da Espanha. Ele compra navios de Tarsis e contrata marinheiros de Tiro, que tem experiências no mar. Os fenícios sempre foram peritos, são os senhores do mar da antiguidade, e criaram o alfabeto para revolucionar o seu comércio, os fenícios. E Salomão, ele se apropria daquilo que há de melhor. Então ele vai buscar o que há de mais importante. E ele vive essa era, que já é o momento da Era do Ferro, mas a sua exploração maior é na prata e no bronze e no ouro, principalmente o bronze e o ouro, né? Em grande escala. Alguém pode até questionar pela quantidade de ouro que Salomão tinha e tal, mas não há nada de estranho. Há registros arqueológicos a serviço de reis vizinhos que isso era muito comum na época, esse acúmulo de ouros em grandes toneladas. E ele consolida o seu poder neste momento, e o que faz a glória de Salomão ficar conhecida, porque quando ele pega as fronteiras e se casa com a filha dos reis, logo ele tem paz. Então ele estabelece paz para todos os lados, não há guerra mais. Aquele período de Davi, de muitos conflitos constantes, tudo isso passa. Com Salomão é paz. Só que isso vai trazer um prejuízo grande para Salomão, porque quando o seu governo vai crescendo, que vai dando certo, isso vai seduzindo o seu próprio coração. Porque esse tópico, o orgulho precede a ruína, que Salomão foi seduzido pelo próprio poder. O livro de Eclesiastes, que acreditamos que foi escrito por Salomão, porque ele foi o último rei, filho de Davi, sobre Israel em Jerusalém, no Reino Unido. E ele diz isso no capítulo 1 de Eclesiastes, nos versículos 11 e 12, e diz no versículo 1. Então fica claro que aquele livro são as confissões de Salomão. E nenhum rei de Israel teve a capacidade de fazer o investimento que Salomão fez. Ele é o único nesse tipo de investimento que é descrito no livro de Eclesiastes. O Salmo 72, que é o salmo de coroação de Salomão, que expressa uma oração de Davi, não quer dizer que foi escrito por Davi, tá certo? Expressa uma oração de Davi, e deve ser entendido
que ele foi registrado depois da coroação, porque o Salmo ele estende essa glória toda do reino. Acompanhe comigo. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e da tua retidão o filho do rei. A preocupação é com o rei e o filho do rei, Davi e o próprio Salomão. Para que ele julgue com retidão e com justiça os que sofrem opressão. E ele fez isso quando julgou a causa das duas mulheres com o menino que estava morto e o que estava vivo. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Essa invocação por prosperidade. Defenda ele os oprimidos no meio do povo e liberta os filhos dos pobres e esmague ele o opressor. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como a chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiro que regam a terra. Floresça o justo nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar. Então a gente vê que o governo de Salomão vai do mar Mediterrâneo, né, ao rio Eufrates. Do mar Mediterrâneo ao mar Vermelho. Do mar Mediterrâneo ao mar Morto. Do mar Mediterrâneo ao mar da Galileia. De mar a mar. E esses feitos aqui só caem em cima de Salomão. E desde o rio Eufrates até os confins da terra. Davi não chegou com toda essa glória, ele chegou perto do rio Eufrates, mas não governou até lá. Isso aqui é um feito de Salomão. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, ou seja, as tribos beduínas, e os seus inimigos lambam o pó. Diz respeito ao rei sentado no trono, no estrado superior, e aqueles que chegam lá têm que se curvar com a cara no chão, com a ideia de lamber o pó debaixo dos pés do rei. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Tarsis lá da Espanha, de fato ele fez acordo com o rei de Tarsis. E os reis de Sabá e Sebá, olha, lhe ofereçam presentes. De fato aconteceu, a rainha de Sabá veio. Incline-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem o ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. É interessante que a proposta do Salmo é o ideal, é o padrão que Deus quer para o reino de Salomão. Infelizmente não foi assim. Salomão ele teve um tributo pesado, inclusive um dos pedidos para que Roboão corrigisse no início do seu governo era o tributo pesado que Salomão impôs. E a Bíblia diz trabalhos forçados, inclusive Jeroboão, filho de Nebate, que será o divisor do reino de Salomão, ele toma conta, talvez ele seja um engenheiro que toma conta da terraplanagem que faz nos lugares dentro de Jerusalém. A cidade está toda acidentada por conta dos montes, e ele está aterrando tudo, fazendo milos, plataformas para construir em cima. E ele é quem controla os homens que trabalham, e aí ele se sensibiliza com aqueles que estão sendo explorados por Salomão, que ele consegue já cativar um grupo a partir do seu trabalho. Quando Salomão entende que ele está conspirando contra ele, o persegue e ele foge para o Egito e só retorna desse exílio quando Salomão morre. Então o texto diz que, em versículo 14, ele resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa, receba ele ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente e todos os dias invoque bênção sobre ele. A rainha de Sabá o abençoou, orou por ele. Haja fartura de trigo por toda a terra e ondulando no alto dos montes. Floresça os seus frutos como os do Líbano e cresça as cidades como plantas no campo. Olha, ele construiu muitas cidades, inclusive o capítulo 9 de primeiro livro dos Reis. Há um texto aqui muito especial sobre as construções de Salomão.
capítulo 9, versículo 15. Por que é especial esse texto? Porque nós temos aqui uma comprovação arqueológica fortíssima. O rei Salomão impôs trabalho forçado para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, que é o aterramento, o muro de Jerusalém, bem como Razó, Megido e Gezer. Essas três cidades, Razó, Gezid e Gezer, Megido e Gezer, são três cidades que Salomão mandou construir, são cidades fortalezas, e foram encontrados os restos dessas cidades. Quando eu estive em Israel a primeira vez, eu estive nessa fortaleza de Megido, vi a planta no museu, mostrando cada parte dela, a muralha, a abertura, e depois estivemos lá no próprio local visitando, tem toda a estrutura, inclusive das casas-matas que haviam, porque eram cidades fortalezas, cidades estratégicas divididas dentro do país, para manter a segurança máxima do país. E todas elas com uma planta no estilo sírio-palestino. Isso é que é interessante, essas plantas já estão sendo exploradas na região da Síria, o que mostra que Salomão eles tinha essa aliança contínua com os engenheiros da Síria. E o Salmo ele descreve tudo isso, né? Que as cidades, no capítulo 4 também fala da manutenção do trigo, do azeite, dessa prosperidade. Todo mundo plantava e ficava debaixo da sua figueira, desfrutava da prosperidade naqueles dias, porque não havia conflitos, ataques. Então, foi um período muito áureo. Porém, tudo isso encheu o coração de Salomão e trouxe a ruína para ele. E infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. A Bíblia diz que o próprio Salomão registrou que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, mas não está escrito que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mas não diz o inverso, que ter muita sabedoria leva a temer a Deus. Tá certo? Não está escrito o inverso. Então ele recebeu agora muitas riquezas, muita prosperidade, além daquilo que ele recebeu por herança, ele ampliou o seu governo, usou de estratégias, e aí fez as alianças políticas, os casamentos políticos dele, que terminou levando ele a adorar deuses odiendos das nações vizinhas de Edom, Moabe e Amon, dos amonitas. Levou ele à idolatria. Então, o orgulho precede a ruína. Ele tentou matar Jeroboão. Nisso, quando ele também explorou, diz o capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, que ele vai constituir dois inimigos já muito cedo. Aqui no capítulo 11 já diz aqui, fala de Hadad, que é dos Edomitas, né? Hadad, ele, nos dias de Davi, a sua cidade foi atacada, pagou imposto a Davi, e nos dias de Salomão, Hadad estava vivendo um momento crítico que teve que se refugiar no Egito, porque Joabe, nos dias de Davi, ficou com seu exército lá por 6 meses e matou todos os homens, e ele escapou como um dos príncipes, foi para o Egito, casou com a cunhada do rei do Egito, e esse homem, ele tinha esse ódio, pediu ao rei do Egito para voltar para sua terra, justo para fazer resistência a Salomão, na sua pequena força. Então ele passou a odiar Salomão nesse momento. E temos também
Esse é Haddad de Edom. E temos também o outro, que é o Rezon, que é filho de Eliada, também se opôs a Salomão, capítulo 11, versículo 23, que era rei de Zobá, e Davi tinha destruído o seu governo, tinha matado os seus homens, e eles foram para Damasco e lá se instalaram o seu controle. Ele foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Haddad. E assim Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Tem esses homens que isso levará ao triunfo, ao clímax, depois da divisão do reino, né? Então, o orgulho precede a ruína. Ele trocou seus valores e fica claro que Salomão fez o que não agrada a Deus nos últimos dias da sua vida. Mas no livro de Eclesiastes, capítulo 12, fica claro que um ancião que está escrevendo, que é o mesmo do capítulo 1, que é o próprio Salomão, diz que o bom é que se tema a Deus e lembre-se dele nos dias da juventude. E guarde os seus mandamentos, que quando chegar aqueles dias que ele não tem contentamento, ele vai olhar para trás e ver que ter buscado os prazeres da vida nas mulheres, no ouro, nas construções, nos cavalos, que Salomão, foram encontradas as baias de Salomão para os cavalos, aos milhares. Ele investiu em cavalos do Egito, cavalos da Anatólia aí. Ele comercializou, vendia cavalos de 150 ciclos. A arqueologia mostra que era esse o valor, 150 a 200 ciclos. Ciclos são medidas de prata. O cavalo de Salomão. E eram os melhores da época. E ele comercializava com os hititas também, esses cavalos. Com o pessoal da Anatólia, a região da Ásia Menor. E foram encontrados tudo isso relacionado a Salomão. Então, ele diz que investiu em mulheres, haréns, prata, ouro, vinhas, conhecimento, tudo isso, mas percebeu que tudo não passava de vaidade para o homem debaixo do sol. E o melhor de tudo era, o fim tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, antes de morrer, ele chegou à consciência, ao arrependimento e confessou e fez o registro que o fim de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que Deus vai trazer a justiça sobre tudo que o homem fizer de bom e de mal. Essa consciência escatológica do juízo ele tinha, e mostra o arrependimento e a confissão de Salomão em Eclesiastes, capítulo 12. A construção do templo. Capítulo 3 da lição, ele fala desse projeto de Salomão, que é o nobre propósito de Salomão. Primeiro, ele decidiu construir uma casa para Deus. Davi deixou a planta para ele, deixou material arquivado já. E o templo de Salomão se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. Era uma coisa tremenda, gloriosa, porque esse templo de Salomão, que ele decidiu construir, era a casa de Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele diz lá no livro de Deuteronômio que ele vai escolher um local para colocar o seu nome. E a Bíblia diz que Deus pediu a Abraão que ele oferecesse o seu filho em sacrifício no Monte Moriá. E ele subiu ao monte. Na subida, Abraão
é interpelado pelo filho que diz: meu pai, eu estou vendo a cutela, o fogo, a lenha, mas não estou vendo o cordeiro para o holocausto. Ele sabia que o sacrifício era de um cordeiro, ou de um novilho. E Abraão disse: meu filho, o cordeiro Deus para si proverá. Quando chegou no topo da montanha, que ele preparou o filho para o sacrifício, que amarrou, que ia sacrificar, Deus disse: Abraão, Abraão, não faças tal coisa. Agora sei que tu temes a Deus, pois não me negaste teu único filho. E virando ele os olhos, viu ao lado um carneiro preso entre os arbustos. Deus proveu um sacrifício no lugar de Isaque, um sacrifício substitutivo, um sacrifício vicário no lugar do outro. E Abraão pegou o carneiro e sacrificou no lugar de Isaque. E chamou o nome daquele monte, o Senhor provê. Yahvé Irê. Então, a partir daí se diz que neste monte o Senhor proverá. No futuro, quando o povo desceu para o Egito, foi tirado como uma nação, introduzido na terra por Josué, liderada pelos juízes, e depois assumiu o modelo de governo de monarquia por Saul, passou para Davi. Davi foi levado até a montanha de Araúna, que ficava em cima do Monte Moriá, e comprou um terreno para construir o templo. Ele fez um altar e Deus derramou fogo no altar de Davi, diz o livro das Crônicas. E ele passou a planta para Salomão, e Salomão construiu no Monte Moriá um templo para oferecer sacrifícios a Deus, sacrifícios de provisões. Provisões de quê? De misericórdia, de pecados. Pecou, vai lá que Deus provê o perdão. Pecou, vai lá que Deus revela a sua misericórdia. Então a provisão de Deus para que o homem estivesse em dia com ele, em comunhão, estava lá em cima daquele monte, que Abraão disse: nesse monte o Senhor proveu e o Senhor proverá. E de fato aconteceu. Salomão cumpre mais uma profecia. E o livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, as Crônicas, é substantivo feminino, tá vendo? As Crônicas. O segundo livro das Crônicas, capítulo 3, diz: então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Então é no Monte Moriá que Deus provê o sacrifício substitutivo. Quer dizer, ele aponta para Jesus, que vai morrer no nosso lugar e vai substituir este templo por um novo templo, que é o seu corpo. Então, o templo foi consagrado para Deus, para um lugar da morada de Deus. Ele foi revestido de ouro, conforme o capítulo 6. O uso de ouro para laminar eram lâminas. As rochas, as pedras que foram encontradas, tem todos os furinhos, que eram as placas que eram pregadas ao redor com seus pregos na época, né? Ele era todo revestido de ouro com essas lâminas. E por isso que Salomão importou muito ouro para o templo. E o achado de Tutancâmon no Egito, pelo Howard Carter, no início do século XIX, mostra como o ouro fazia parte do revestimento da mobília de Tutancâmon. Foi encontrada a cama dele, os móveis, o trono, a charrete, e tudo era revestido de ouro, né? Era muito comum naquela época. E há registros de muitos templos revestidos de ouro das nações vizinhas. Então era comum essa busca pelo ouro, não era só particularidade de Salomão. O templo ele tem 3 partes. Você vê aqui, ele tem 2 colunas de bronze, uma da direita e outra à esquerda, Jaquim e Boaz, que são as colunas de bronze. Aqui está o altar do holocausto, aqui está a pia de bronze chamado de mar de vidro, né? E aqui tem as pias menores que eram utilizadas, né? Que tem rodinhas. Foi encontrada uma dessa na ilha de Chipre, tá certo? Uma pia de bronze com rodas. Essa parte aqui ao redor do templo, esses andares aqui de lado, são onde moravam os sacerdotes. E o templo fica no meio, vai entrando, passa 10 degraus, aí sobe nesse primeiro
primeira entrada, o pórtico, e depois o lugar santo aqui dentro onde está a mesa, e depois tem uma porta grande com um véu onde estava o Santo dos Santos lá atrás. Esse é o Templo de Salomão. Esse templo foi construído de Salomão. Ele foi construído em 967, ele começou e terminou em 960 e durou até 587, quando os babilônios destruíram o templo, o primeiro templo de Salomão. E esse templo ele figurava para um templo maior, apontava para um templo que Cristo disse: vocês vão destruir esse templo, eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Falava do seu corpo, apontava para um novo templo, uma nova era. Jesus disse à mulher samaritana: vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores de Deus não vão estar mais no templo em Jerusalém, nem no templo samaritano no Monte Gerizim, mas será em todo lugar, porque ele será o próprio templo, o ser humano. Cada um de nós agora se torna um templo de Deus em todo lugar. Esse local onde nós adoramos, que chamamos de templo, é de casa do Senhor. A casa do Senhor é aquele povo que está ali dentro, não é aquele espaço físico externo, tá certo? Esse daí é apenas uma representação do nosso lugar, é o local onde nos acomodamos e escolhemos para adorar a Deus. Mas o templo de Deus somos nós, eu e você. Nós somos o templo do Senhor. Então, o templo do Espírito Santo. E diz o texto sagrado que a glória do Senhor se manifestou no templo. Essa glória que às vezes é chamada de Shekinah. Shekinah é a palavra Sherinah em hebraico, que não está na Bíblia Sagrada em lugar nenhum. É uma palavra talmúdica, é uma palavra rabínica que foi criada, mas ela não aparece na Bíblia, porque ela indica a manifestação da presença de Deus. Tem a presença de Deus se manifestando, mas não tem essa palavra Shekinah na Bíblia, né? Por incrível que pareça. Deus manifestou a sua glória de forma visível ali, por meio da fumaça que descia. A Bíblia diz que Deus descia numa fumaça e falava de cima da arca da aliança com Moisés. E mais uma vez ele faz isso, revelando a sua glória no templo de Salomão. E essa inauguração marcou esse tempo que Deus estava com Salomão. Embora Deus só tenha falado 2 vezes com Salomão em todo o seu governo, apareceu a ele 2 vezes, mas Deus sempre esteve com ele. E a prova é que Deus mandou até a reprovação para ele no final de vida, né? E termina ele confessando que está arrependido de seus pecados em Eclesiastes. A nossa conclusão é que nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. A gente vê que enquanto o temor de Deus está no coração de Salomão, ele faz a coisa correta. Quando ele começa a perder o temor, ele começa a perder a sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele começa a se afastar da sabedoria e começa a andar segundo o curso do seu coração. Conforme ele diz no livro de Eclesiastes, olha, acompanha comigo, Eclesiastes. Livro de Eclesiastes é a confissão de Salomão. Não podemos abrir mão desse livro nesse momento de forma alguma, e nem atribuir a autoria a outra pessoa, que seria então comprometer o próprio texto, porque ele diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Filho de Davi, rei em Jerusalém. Quem foi? Salomão. Versículo de número capítulo 1, versículo 12. Eu, o mestre, fui rei em Israel, em Jerusalém. O último rei que reinou em Jerusalém sobre Israel no Reino Unido foi Salomão. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Veja só, ele disse que decidiu
compreender, usar a sabedoria para compreender. O versículo do capítulo 1, 17 diz assim: por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. E aprendi que isso também é correr atrás do vento. Por que ele chegou a essa conclusão? Aí ele diz no 18: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então ele disse que se entregou a todo tipo de projetos. Ele tentou entender o riso, então ele buscou prazer para rir à vontade e descobriu que era vaidade. Procurou satisfazer o seu coração no investimento, nas construções, grandes obras, descobriu que não dava em nada. Era vaidade. Se dedicou ao prazer das mulheres, por isso que ele teve muitas mulheres no seu harém. Descobriu que isso dava em nada. Era vaidade. Tudo era vaidade. Ter muitas riquezas era vaidade. Não podia levar nada no final. Essa é a descoberta de Salomão. Então, a gente aprende aqui com Salomão a que ponto ele chegou. Então ele agiu com justa correção durante o seu reinado, enquanto temia a Deus. Esse grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Israel um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para a morada de culto a Deus. Esse foi Salomão, o pacificador. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.